Pastor, o senhor acha que dá para classificar o que aconteceu, o que está acontecendo com Malafaia como uma perseguição religiosa? Bom, como falei, se acompanha o movimento, falei no último vídeo, essa narrativa de perseguição religiosa que ele está usando agora, ela não procede no histórico dele nem do que está acontecendo com a igreja evangélica, né? Porque a igreja não está sendo perseguida porque ela prega a palavra. Ela está trazendo a verdade de Cristo na consciência dos homens. Não, a igreja está sendo alvo agora de investigações, de críticas, de visões, essa coisa toda, de rachaduras, porque ela está fazendo política. Então, toda a lista aí que o pastor Fábio deu de pessoas que ele admira, José Wellington, Henrique Soares, Valdomiro, Manuel Ferreira, Macedo, Silas Malafaia, essa cambada toda, todos eles politizaram a igreja, tornaram a igreja um ator político e jogaram a igreja nesse universo de conflitos de interesse. Entendeu? Porque a questão aqui é a seguinte, Israel. Dá para colocar imutabilidade na política? Não dá para colocar imutabilidade na política. Como é que vai colocar Deus numa situação dessa? Como que Deus vai atuar, né, por uma Constituição? Então, quer dizer, eu respeito o Silas Malafaia, eu aprovo o Silas Malafaia dentro de um universo paralelo, porque esse cara, nada do que ele fala, nada do que ele discursa, nada do que ele vive dentro da política, tá? E no seu ministério está embasado na Escritura. Esse cara é um herege de carteirinha. Então, ele tem uma autoridade acima de Cristo, então, para prescrever fé? Então quer dizer que agora aquilo que Jesus ele foi aqui na história e na humanidade não é suficiente. Esses caras vão sair por aí fazendo o que eles querem com a igreja e com o evangelho? Então quer dizer, e até porque você sabe, não dá nem para saber se a gente vai falar da figura do Malafaia como cidadão ou como pastor, porque cada hora ele muda. É um estrategista, como também os demais são, porque política é assim. Política se discute com ideias, política se discute com opinião, política se discute com ideologias, com partidos, etc, etc. É outra ciência, mas teologia é uma coisa sagrada. Deus é uma coisa sagrada. Nós entendemos o Evangelho como sendo o advento da encarnação do Filho de Deus, pelo amor do meu Jesus. Como que essa ciência ali no Calvário se assemelha, se alinha às expectativas de um cara que, com base em poder e influência de igreja, ele faz chantagem, ele pressiona político, ele ameaça político. Você viu aí nos áudios. Se você não fizer o que eu estou te mandando, eu vou lá amanhã e faço um vídeo e ameaçando o cara com a autoridade que ele tem. E é uma autoridade eclesiástica. Então ele, como também os demais pastores, jamais seriam nada na política se não fosse a igreja. O bolsonarismo não nasceu da igreja, mas se enraiza na igreja e se fortaleceu da igreja. O bolsonarismo não seria nada hoje sem a direita conservadora, para não dizer a mais radical. Sim. Que toda ela está mascarada de catolicismo, protestantismo, até Pai de Santo foi um invento desses caras lá na Paulista. Então, porque política é assim. O entendimento é o Estado é laico, o Estado é laico. Então, e qual é a ciência? A Constituição. Ok. Mas teologia, a prerrogativa de Cristo, não se discute com ideias, não se discute com opinião. Entendeu? Com todo respeito ao pastor aí que estava aí na live, entendeu? Esse cara é um ignorante. Porque ele querer dar ao Malafaia autoridade para poder representar o ministério fora da Escritura e da essência messiânica de Jesus, caramba, isso é um tipo de anticristo. O que é o anticristo na escatologia? É aquele que nega a autoridade messiânica de Jesus na sua humanidade, na sua essência, na sua carne. Ou seja, que a matéria da fé é ele. Você entendeu? O anticristo é isso. Ele prega que não há suficiência em Cristo e por isso que a filosofia tem que assumir o debate teológico, porque não há suficiência, não há um veredito ali no que Jesus fez na história. Então você entende qual que é a minha preocupação? Minha preocupação é o seguinte, olha, vocês estão planejando com a instituição de Cristo, vocês estão planejando e programando
pautas, representando propostas que estão fora da essência, fora da organização do que foi visto nele na história. Vai dar certo isso? Caramba, é técnico, Israel. Mas esses caras, eles desconversam, eles vão jogando para a política, eles vão jogando para o cristianismo, eles vão jogando para a igreja, entendeu? Porque são tudo dissimulados. Você viu lá o Feliciano? Feliciano aí mesmo ele assumiu que o Malafaia é um profeta da consciência do rei. De que rei que esse cara está falando? Que rei que ele está falando aí? Não seria o Cristo o verdadeiro rei? Mas não há ali uma coroa política no que Jesus foi. O reinado ali é consciência, é verdade bíblica, é verdade absoluta. Então, quer dizer, o cara é descarado, é mentiroso. E ele mesmo, o Feliciano, que agora, sob a bandeira do conservadorismo, está querendo se reeleger, né? Mas lá atrás vestiu a camisa do PT. Discursou o socialismo. E como muitos pastores da direita agora foram apoiadores de Lula, foram apoiadores do PT por mais de uma eleição. Porque dizia que lá o discurso do Lula se alinhava à escritura. Você entendeu? Então, esse relativismo, essa troca de lado, troca de camisa, troca de posição, para não falar essa baixaria que você mesmo já expôs, eu não quero muito tocar nesse assunto, de palavras torpes e coisa do tipo. Aonde Deus entra nisso, pô? Um cara chantagear o outro com o poder e influência que ele tem de pastor. Caramba, esse cara está controlando. Agora, obviamente, eu não sei se você vai fazer essa pergunta, se ele merece ser preso. Olha, tecnicamente, eu não sei se ele merece ser preso. Mas, no mínimo, ele deveria ser processado. Um cara que disse para a igreja que tem que respeitar a autoridade, que tem que orar pelas autoridades, ele escrachar a autoridade e falar de uma figura do Supremo como ele fala. E aí, como é que fica? O senhor teve lá no posição do pastor. O senhor teve no 3 de agosto, pastor? Eu tive lá, eu tive a decepção de ter que ir, né? Mas como é que foi a experiência? É que isso eu queria lhe perguntar. Alguém como o senhor, que é radicalmente contra aquilo, está no meio daquele fuzuê todo. Tinha muito evangélico lá? Tinha evangélico, tinha católico, tinha espírita e todos sob a bandeira do moralismo. É uma ignorância fora do normal. Enxerga-se ali um fanatismo, sim, que gerou-se uma religião em torno do Bolsonaro. E a direita orou bem por isso, né? Trabalhou bem. E assim, é uma lavagem cerebral total. Nada arranca deles a esperança de que é possível que Jesus esteja, ou Deus esteja governando por aquele político. É uma coisa impressionante como eles conseguiram enraizar dentro daquelas pessoas que existe a possibilidade de Deus estar agindo sob a bandeira da direita. Como a esquerda também acredita, mas tá bom, mas o bolsonarismo é uma coisa assim que eu, que acompanho há muitos anos política na igreja, é uma coisa fora do eixo, fora da normalidade. Uma coisa absurda. Porque você fala, eles não entendem o que você fala, não sabem nada de Bíblia, entendeu? Por isso que esses caras discursam as coisas e eles acreditam, porque eles não têm coerência, consciência, formação, profundidade no assunto, entendeu? Sobre fé. Eles não têm. A maioria, o Israel, está ali acreditando numa salvação pela direita, numa redenção e salvação social, econômica, política pela direita. Eles conseguiram mesmo hipnotizar, é a palavra que eu vou usar, é hipnose, de acreditar que tudo que está acontecendo agora tenha um mover de Deus e um mover de Cristo. É impressionante. Foi o que mais me chamou a atenção ali. Eu já estou com Para mim é uma coisa, para mim é irreversível. É isso que eu estou agora. Irreversível. É isso que eu já estou com o próximo convidado aqui, já para entrar daqui a pouquinho, mas eu vou lhe fazer uma última pergunta. O senhor acha que a igreja volta desse lugar que chegou, orquestrado pelo bolsonarismo, pelo Malafaia e por tantos outros aí? Aí a gente consegue voltar, pastor? Nós já tivemos outras conversas pelo Verdade nesse Minuto, eu já pus essa opinião para você. O que nós temos aí é uma cortina de fumaça, que os dois lados estão colaborando para entreter a sociedade,
nessa ilusão de que a política funciona, tá? Mas a escatologia de Cristo prega isso, e eu sou da opinião que vem aí é nova ordem mundial. E o alinhamento desses eixos, da China, da Rússia, ao mesmo tempo também a atuação do Islã, Israel, como também Estados Unidos, que hoje representa a geopolítica e a hegemonia que está passando para a ONU. O que vem aí é a ordem mundial. Nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial, nós estamos à beira de uma tecnocracia já anunciada, a ONU acelerando a agenda dela 2030, 2050, se sabe disso, e as igrejas evangélicas ajudando a cumprir essa agenda. Então, todo esse debate, toda essa discussão, tudo isso daí é a arte de mentir, é a encenação, Israel. O que vem aí é governo mundial. Os Estados Unidos está preparando, entendeu? Com os demais países, está preparando esse anunciamento. E qual será o anunciamento? De que os estados estão agonizando por corrupção, que eles estão inoperantes, que eles estão incapazes de governar a sociedade mundial contemporânea. E o que eles vão pedir? Um novo líder. Você vê, Lula já pediu. Quantos presidentes que já não pediram um líder mundial? E lá na ONU discursando. É o que vem agora. Agora, se tem gente que gosta de perder tempo com política, acreditar que esses caras estão lá no plenário para fazer alguma coisa em prol do povo, é um direito seu. Cada um pode seguir o que quer, acreditar no que quiser, mas não é técnico, não é histórico, não é científico. O que é científico e técnico é que nós estamos à beira de uma ordem mundial, e é fato, as barreiras diplomáticas já estão sendo quebradas, a ONU está avançando, sim, por uma autoridade universal, ela já atua paralelamente com os estados, entendeu? A maioria dos presidentes precisam discursar lá, precisam prestar conta lá, ela já representa uma corte internacional, talvez não tão claro agora, mas vai ficar, porque nós vamos ter um golpe mundial. É isso, você sabe a minha opinião. Agora, vamos perder tempo discutindo política? Vou acreditar que a direita é melhor, vou acreditar que a esquerda é melhor. Quando na história foi? Quando que na história valeu a pena, vamos dizer, ou teve algum valor esse plenário? Quando? Eu digo no que diz respeito ao povo. Eu já falei para você, o Estado existe para taxar, tarifar, cobrar, confiscar, e etc. Nós estamos amassando barro aqui para os poderosos. Essa é a minha opinião política. Agora, como pastor, eu queria muito mesmo que a igreja estivesse fora dessa zona de conflito, que ela não estivesse envergonhada, porque a igreja está sem crédito, as pessoas não querem mais ir para a igreja, porque tem até medo de ir. E se falar que é de um lado político, o pastor não vai gostar e vai expulsar ele. Então chegou num ponto lamentável, e eu não vejo recuperação desse quadro em que estamos. Por isso que eu te falo, a próxima fase é a fase do golpe mundial. Pastor Daniel, nossas conversas são sempre muito longas, né? E fazer isso rapidamente assim é realmente complicado. Não tem problema. Vou falar com a sua assessoria, a gente marca uma outra entrevista um pouco mais longa para a gente falar. Eu tenho certeza Obrigado, que é assunto. Para finalizar, convido as pessoas para seguirem suas redes sociais, está aí o @ né, Igreja Sem Política, e também tem o Verdade em 10 Minutos. Fica à vontade. Verdade em 10 minutos. Bom, eu divido os assuntos porque o movimento ele se dedica a levar orientação teológica sobre o assunto de união, igreja e Estado, né? Já na Verdade em 10 Minutos é onde eu estou trabalhando mais essa questão da agenda da ONU e o envolvimento das igrejas com a aplicação da ODS e da ODM. Então, quem quiser se interessar um pouco também por esse assunto é muito importante, porque, olha, vai traduzir tudo o que está acontecendo agora. Entendeu? Tudo que está acontecendo agora. E eu não sei se você, obviamente, vai me permitir finalizar com isso, né? Qual crédito? E eu não sei se o Caio Fábio realmente falou a verdade, mas me mandaram um vídeo dele. Qual o crédito que poderíamos dar ao Silas Malafaia sabendo que esse cara recebeu uma importância da Universal para falar mal dele, não foi isso? Que crédito que um cara... É o que ele diz. Manda o Malafaia processar ele, né? Por injúria. Fala lá. Não processou, nem comentou. Você entende o calibre de um cara desse tipo, desse nível? Se realmente isso aconteceu, que crédito que um cara desse tem? E assim, Israel, eles vão pro lado que rende mais. Eles vão pro lado que paga mais, que dá perdão fiscal, que dá passaporte diplomático,
que dá garantias, eles vão pro lado que rende mais. Eles são de Bolsonaro, eles são de Lula, que nem o Feliciano. Camiseta do PT, a PT não serve mais, agora eu vou colocar a do PL. E ele foi um monte de partido de esquerda, não foi só. O que eu tô falando aqui de um monte, você sabe disso. E vem aí, discursa de maneira descarada, como se ele estivesse sempre debaixo dessa bandeira do conservadorismo. Esse é o ponto. Um abraço do meu coração, obrigado por tudo, sempre pela oportunidade que você dá pro movimento aí, tá bom? Um prazer. Tchau, tchau. Prazer. Um abraço.